Vocês já pararam para pensar que os terapeutas também podem sofrer de ansiedade? Continuando então o nosso vídeo anterior, falando sobre o impatiens, é o terceiro floral do grupo da solidão. O que acontece? Quando a gente se depara com um terapeuta que é impaciente, um terapeuta do tipo impatiens, o que acontece com esse terapeuta? A gente precisa saber que o terapeuta precisa ter a paciência de esperar o paciente se curar no seu tempo. Isso é uma coisa super importante, porque o que acontece assim, como eu sou um tipo impatiens, eu já fico naquela ansiedade de ver resultados, e isso não é legal. A gente tem que indicar alguma coisa que a gente acredita que vai melhorar, que é o caminho, e aguardar os resultados, aguardar a reação do paciente. A gente não pode indicar um floral e telefonar, e aí, como é que tá? Como é que não tá? O que tá sentindo? O que não tá? Melhorou isso, melhorou aquilo? Não. Quem tem que procurar o terapeuta é o paciente, em primeiro lugar. Quando a gente está sentindo alguma coisa, torce o pé, machucou o pé, é o médico que vai atrás da gente carregar? Não. A gente tem que ir lá fazer o exame, depois a gente tem que ir lá botar a tala, depois aqui a gente tem que ir lá tirar a tala, depois a gente tem que ir lá fazer a fisioterapia. Ninguém vem atrás da gente fazer nada. Com o terapeuta é a mesma coisa. Então, o terapeuta vai indicar o tratamento que mais acha adequado e vai tirar o time de campo e vai esperar as coisas acontecerem, as coisas se acomodarem, a pessoa se adaptar, a pessoa procurar. Se a pessoa não procura de volta, paciência. Tem muita gente que não quer ser tratado, tem muita gente que se depara com questões que não quer enxergar. Eu me trato há tantos anos, e na hora de colocar o impatiens no papel, deu o tilt. Por quê? Porque a gente começa a olhar para coisas que a gente não acha legal. Então, imaginem uma pessoa que nunca se tratou. Ela se depara ali com uma sombra dela que ela acha um horror e que ela diz, não, sou eu, isso e ponto. Entendeu? Assim, ninguém vai conseguir convencer de que é. Então, a gente tem que ter calma, indicar o tratamento e aguardar o retorno. É isso que tem que fazer. No próximo, vai ter que ter calma para conversar mais um pouco, indicar outro tratamento e aguardar um novo retorno. Então, essa paciência o terapeuta precisa ter. Então, portanto, terapeuta tem que tomar gotinhas de impatiens no seu floral. Quando o terapeuta é impaciente, né, pessoal? Não é para todo mundo que precisa. Para o terapeuta que tem a ansiedade de querer curar todo mundo, né? Fora isso, não tem problema nenhum. Cada um tem o seu tempo de tratamento, tá? Agora sim, eu vou passar para vocês uma tabelinha que eu fiz aqui bem rapidinha, fiz à mão mesmo, que é o seguinte. Os homens têm o seu lado masculino consciente e o seu lado feminino inconsciente. As mulheres têm o seu lado feminino consciente e o seu lado masculino inconsciente. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que é uma coisa bem legal, bem importante que eu separei aqui para vocês. A gente vai indicar o impatiens para os homens que têm excesso de energia masculina. Por exemplo,
são pessoas irritadas, agressivas, impacientes, grosseiras, agem até de uma certa brutalidade, tá? Isso nas características quando a gente está avaliando um homem, tá? Um homem, um rapaz, um rapazinho, tanto faz, do sexo masculino. E, inclusive, eles podem ter também a transpiração exagerada, aqueles homens que suam demais, tá? Esse floral, ele vai sutilizar essas energias, e então elas vão se transformar em energias de amabilidade, cortesia, gentileza, sutileza, paciência, tá? Isso o floral vai ajudar quando esses homens são assim. Por que eu falei para vocês dessa tabelinha aqui? Porque quando o homem é assim, ele, como é que se diz? Ele mostra esse temperamento, ele mostra essas atitudes, ele exterioriza essas atitudes, é porque ele está precisando tomar o empatins, tá? A mulher, quando exterioriza essas atitudes, não. Porque quando ela exterioriza, ela está precisando cuidar do interior dela, que é o interior dela, o inconsciente é que é masculino. Entenderam? E o que é o interior? Por exemplo, se ela estiver ansiosa, irritada ou agressiva, é sinal de que seu interior inconsciente está em desequilíbrio, porque esse floral, ele é um floral de fogo, ele é um floral que tem características do masculino, que é a força, é o ímpeto, é a agressividade, tudo isso é uma característica masculina, tá? Então, quando se apresentam essas características nas mulheres, o que está em desequilíbrio nelas é o lado masculino, que é do inconsciente. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos trabalhar a mulher o aspecto feminino dela, que seriam como é que se diz, as carências, as não aceitação delas na vida, não aceitação do lugar onde elas se encontram. Sabe, mulheres que não aceitam o seu feminino, que não gostam de ficar menstruadas, que acham insuportável ter que trocar um mods, que acham insuportável ter seios, que acham insuportável a TPM, sabe? Elas não conseguem administrar o seu lado feminino, não querem ficar grávidas, ficam inconformadas quando engravidam. Isso é um lado feminino não trabalhado. Então, nós não vamos trabalhar essas mulheres com empatins nesse caso. A gente vai dar outros florais, tá? Então, eu posso dar um exemplo aqui de 3 florais. Chicory, que é para trabalhar afeto e carência. Posso dar o Wild Rose, lembram que a gente trabalhou bastante o Wild Rose nos outros vídeos? Quem não viu, é importante que veja, ou que olhe lá no nosso e-book, que é para sentir o corpo, sentir o seu feminino e se contentar com isso, aceitar isso. Ou Holly. O Holly é para aceitação do seu papel, aceitação da sua vida, de acordo com como se apresentou nesse momento, tá? Não ficar lutando contra as coisas, não ficar lutando contra uma menstruação, por exemplo. Então, por isso que eu apresentei isso aqui, porque quando o homem precisa tomar empatins, ele está mostrando o seu lado masculino em desequilíbrio. Quando a mulher está mostrando o seu lado masculino em desequilíbrio, é inconsciente, então não é empatins, tá? São outros florais. Por isso que eu senti necessidade de aprofundar um pouquinho nesse floral, porque ele é um floral bem complicado de entender.
bem complicado de se lidar. Então, claro que eu não posso dar tudo que eu sei sobre ele, porque eu vou dar no próximo curso, quando a gente fizer um curso mais aprofundado. Mas, de qualquer forma, eu senti essa necessidade de fazer um pouquinho mais explicadinho nesses vídeos, nesses últimos 2 vídeos sobre o empatins, tá? Então, quando é que a gente vai dar empatins para as mulheres? Quando elas precisam de determinação. Justamente o contrário, quando elas precisam ter essa força masculina que está faltando. Porque elas estão muito apáticas, estão muito sem força, estão muito sem ação, sem motivação. Aí sim elas têm que tomar empatins. E não quando elas estão agressivas, e não quando elas estão ansiosíssimas, querendo coisas, querendo muitas coisas, querendo comer chocolate, querendo comer muito carboidrato, querendo fazer tudo muito. Isso aí é o lado inconsciente que está em desequilíbrio, né? Então, a gente precisa trabalhar essas carências. Às vezes as pessoas me mandam assim as perguntas pelo WhatsApp. Como é que eu faço? Qual é o floral que eu dou para parar de fumar? Qual é o floral que eu dou para emagrecer? Gente, assim, ó, se vocês forem numa farmácia e tiver um floral ali para parar de fumar, para emagrecer, desconfiem, tá? Porque não tem floral para parar de fumar, não tem floral para emagrecer, não tem floral para uma questão física. O floral, ele vai ajudar na questão emocional. É puramente emocional. Ele vai tratar o emocional tratado em equilíbrio vai ter as consequências no físico. Então, por exemplo, no caso do vício, o cigarro é um vício, o chocolate é um vício, o café é um vício, a comida é um vício, a corrida ou exercício em demasia é um vício, tudo em demasia é um vício. Não é só o cigarro, não é só a bebida. Tudo em demasia é vício. E o que é o vício? O vício é a carência. A gente quer pegar lá fora uma coisa que está faltando aqui dentro. Então a gente precisa tratar aqui dentro, preencher os nossos vazios aqui de dentro. E aqui dentro tem florais para preencher esses vazios. Aí entram os florais de carência, de falta de aceitação. Entenderam? Não existe um floral para parar de fumar, um floral para parar de comer. Não existe isso. E se vocês ouvirem isso, desconfiem, porque não é o certo. Floral, Dr. Bach, os florais de Bach, eu entendo de florais de Bach, tá? Dr. Bach deixou bem claro, florais de Bach tratam as emoções. E se são as emoções que desencadeiam as doenças. Portanto, tu tratando uma emoção, tu previne uma doença. Com certeza. Agora, já está instalado o vício? Está instalado o vício de compulsão por um chocolate, compulsão por um fumo, cigarro, por uma bebida? Já está instalado? Então, o buraco aqui de dentro está grande. Tem que tratar esse buraco aqui e não o vício em si. É esse buraco que tem que tratar. É entendendo a criança ferida, é indo lá na infância, entendendo os traumas e buscando aquelas coisas que vão preenchendo os nossos buracos e curando as nossas feridas. Aí esses vícios aí da frente, que já estão instalados, podem começar a ceder. Tá? Que fique bem entendido isso. Inclusive, eu separei aqui no meu livro, o livro aquele que eu adoro, da Carmen Monari, tá? Eu separei que ela colocou aqui, ansiedade. Cuidado ao indicar empatins para todas as pessoas que sofrem de ansiedade. É um dos sintomas mais gerais que conhecemos.
Todo mundo em um momento ou outro pode estar ansioso, mas não é hora de ficar usando empatins para qualquer ansiedade. Vejam que não pode, e essa questão de comprar floral na farmácia pronto, isso aí é um absurdo, gente. É um absurdo, porque acaba que fica desacreditado, porque a pessoa começa a tomar, na primeira semana vai funcionar, na outra já não vai funcionar mais. Porque ela vai dar uma acalmada, então aparentemente parece que a vontade passou. Mas daí na semana seguinte começa de novo a desencadear aqueles buracos aqui por dentro e ela vai buscar lá fora de qualquer jeito substituir o vício do cigarro por outro ou voltar para o cigarro. Porque os vícios eles só são substituídos. O vício do cigarro é substituído pela comida, por isso que as pessoas engordam quando param de fumar. O vício da comida é substituído pelo doce, quando começam a fazer dieta, começa a desencadear aquela vontade enlouquecida de comer um doce, de comer um chocolate. Outro vício muito comum, muito comum, as compras. As compras compulsivas. A pessoa precisa comprar coisas e comprar coisas e comprar roupas e comprar sapatos e encher os guarda-roupas de roupa e nunca está satisfeito com o que tem. O que ela quer preencher? Preencher os vazios aqui de dentro. Então ela precisa tratar aqui dentro. Por isso que eu estou sempre batendo na tecla da respiração e da meditação. A gente só vai tratar os nossos vazios e os nossos buracos com respiração e meditação. É o único jeito que a gente consegue tratar. E o floral ajuda muito nessas questões. Muito. Realmente ele ajuda, tá? Continuando aqui. Olha só. Aqui falando, dando a continuidade da questão da farmácia. Não repertorizar para escolher floral, mas sim saber o modo como a pessoa está sofrendo e por que gera sua ansiedade. Entenderam? Pode ser por raiva, insatisfação, carência, dúvida, medo e etc. Se não conhecemos o tipo da pessoa e queremos dar uma ajuda geral ao outro, é melhor usarmos o Rescue, que esse eu estou sempre batendo nessa tecla, de que se a gente não sabe ainda o que fazer, começa por Rescue. O Rescue sempre vai ajudar no primeiro momento. Até a gente ter certeza de que não, essa pessoa é uma pessoa super carente, essa pessoa é uma pessoa super medrosa, entende? Até a gente chegar lá na raiz, o Rescue vai dar aquela suavizada. E melhor, ele vai fazer com que a pessoa se abra com mais facilidade e nos conte pra gente ir aprofundando aí o problema, né? Lembremos que o Rescue contém empatins e sua constituição, tá? Então, só vamos dar empatins para a ansiedade na pessoa que tem seus ritmos alternados, acelerados, com grande tensão interior, em que seu elemento fogo está em desequilíbrio, tá? E não assim, empatins para quem está comendo muito, empatins para quem está fumando muito, não. Daí não rola isso aí. E agora, para terminar esse livrinho maravilhoso aqui da Jéssica Bier e Wagner Belucco, que fala dos florais reativos. E para variar, né, não podia ser diferente, empatins também é um floral reativo. Ele depura o nervosismo, então, durante um certo tempo, no início do tratamento, nos primeiros diazinhos, a pessoa parece, e eu sei porque eu já passei por isso, e é bem assim, é bem verdade, a pessoa parece que vai subir pelas paredes, tá? Ela manifesta sinais terríveis de ansiedade e de nervosismo, principalmente com as pessoas da família e com os colegas de trabalho. Porque começa a subir aquela ânsia, tá, do floral, mas quando ele sai, dá aquela calmaria. Este é o nosso querido empatins. Vocês vão ter muita gente procurando tratar a ansiedade, que é o mal do mundo. Então, se preparem para ter
esse floral bem estudado, tá? Indiquem caminhadas, indiquem qualquer esporte que seja com muita respiração. Essas pessoas não têm paciência nenhuma de começar com yoga. Eu, quando me falavam em yoga, eu dizia, Deus me livre, ficar 50 horas ali parada na mesma posição. É a melhor coisa do mundo hoje, eu consigo ficar 350 horas parada na mesma posição. É a coisa mais deliciosa da vida para tirar essa ansiedade de cima da gente, tá? Outra coisa, respeitar o ritmo do outro, fazer uma coisa de cada vez, fazer as coisas até o final. São indicações para quem é empátiens, porque o empátiens adora sair carregando tudo na mão e derrubando tudo pelo caminho, tá? Eu já quebrei uns 3 ou 4 a parte da frente do celular, porque eu quero carregar o celular, eu quero carregar a garrafinha, eu quero carregar os livros, eu quero carregar canetas, eu quero carregar os óculos, tudo por cima de mim. Então eu vou caminhando e aí as coisas vão tudo caindo da minha mão. Então, fazer uma coisa de cada vez, ir lá buscar uma coisa, trazer. Exercício, isso é um exercício físico e mental. Fazer tudo uma coisinha de cada vez, tá? Trabalho de formiguinha pro empátiens. Ele é muito importante, o trabalho de formiguinha. Enfim, acho que era mais ou menos isso. Empátiens é daquele que tem que contar até 10. E a gente tem que ter muita paciência, muita exercício de paciência. Aquele livro que eu passei para vocês, maravilhoso, maravilhoso, me identifiquei 1000% com aquele livro, O Poder da Paciência, belíssimo livro, recomendo para pessoas que têm esse incômodo que o empátiens nos traz, ok? Semana que vem, então, daremos seguimento aos nossos florais. Não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de compartilhar com quem tem essa ansiedade louca, e não se esqueçam de fazer comentários ali embaixo da nossa página, tá ok? Beijos e até a próxima.